Aleluia. Aleluia. Graça e paz, queridos. Boa noite. Domingo de Páscoa hoje, né? Nosso pastor, domingo passado, já ministrou sobre a Páscoa. Então, acredito que não há necessidade, diante de tudo que ele ministrou, que ele pontuou, foi mais do que excelente. Mas, à medida que a gente ia louvando, o Espírito Santo começava a bradar em meu coração sobre justamente o louvor que fala que a minha boca se encheu de júbilo, a minha boca se encheu de cântico. E, diferente do que o mundo prega, a Páscoa não se trata de ovo ou de coelho. A Páscoa se trata de um cordeiro, de um sacrifício. Por mais que o ovo seja agradável, e eu amo o ovo da Páscoa, amo chocolate, mas a Páscoa verdadeira é muito mais amarga do que qualquer ovo amargo que a gente possa imaginar. Porque o que, como o nosso pastor ensinou aqui, o que de Semana Santa prega-se, de santo não teve nada, porque na verdade foi um verdadeiro martírio. E tudo isso com um propósito, de alcançar você, de me alcançar. Sabe, querido, uma Páscoa onde revela um cordeiro puro que tira o pecado do mundo. Uma Páscoa onde você traz uma simbologia quando o povo de Israel está preso ali no Egito e simplesmente eles recebem um direcionamento de Deus, um libertador, mais de 400 anos de escravidão, e não pense diferente porque nós nos encontrávamos nessas condições, escravos do pecado. Então tudo que está no Velho Testamento tipifica o que vinha a acontecer com Cristo. Aleluia. E simplesmente Deus manda separar um cordeiro e comer e ungir os umbrais da porta, para que quando o anjo passasse, aquele povo, os primogênitos, não viessem a ser ceifados, mas estava sendo pregado o sacrifício de um primogênito, do nosso Senhor e Salvador. E eu vou pregar hoje sobre a total dependência de Deus. E sabe, queridos, que aquele povo é tirado daquele Egito ali com um braço forte. Deus, ele envergonha literalmente todos os principados e potestades, todos os governos que existiam ali naquela época, todos os falsos deuses, ele humilha literalmente e arranca o povo com mão forte. E ali começa um tratar com o povo, carregando aquele povo pelo deserto, mostrando que o Senhor queria ser o Senhor dele, o Deus dele, o rei deles, o governador deles, para que o povo pudesse entender que existiria uma total dependência apenas de Deus, e não de homens, não de coisas, mas apenas de Deus. E ele começa a levar o povo, e cada reino que eles vão passando, amalequitas, hititas e tantos mais outros, eles vão destronando aqueles povos, e simplesmente não na força do braço, mas era o próprio Deus que ia adiante deles. E nesse contexto, dentro do deserto, é criada uma arca da aliança, onde ali se fazia a presença do próprio Deus. O Espírito de Deus iria passar a habitar no meio da congregação do povo, onde apenas um sumo sacerdote podia adentrar os santos dos santos e aspergir o sangue para encobrir o pecado da humanidade. Essa é a verdadeira Páscoa. E um homem pagou esse preço, o cordeiro que tira o pecado do mundo, como João Batista falou. E ele adentrou nos santos dos santos, olhou para o Pai e disse: aqui está o meu sangue como propiciação para o pecado dos meus filhos. E ele asperge o sangue dele, um sangue puro, imaculado. Mas perceba a dureza do coração. E por que eu estou falando isso? Para que você entenda a verdadeira total dependência de Deus. Ainda assim, aquele povo de coração endurecido, louvor, se quiser sentar, eu agradeço. Amém. Fica só um pessoal aí para tangedor. E a minha ministração ainda não é isso. Eu vou entrar um pouco nisso, mas é rápido isso que eu quero falar para vocês. Foi algo que estava queimando no meu coração, Rose. E aquele povo é levado com braço forte. Deus faz proezas, milagres, maravilhas, para que depois de 400 anos de escravidão, aquele povo começasse a compreender que eles não serviam a um homem, mas serviam a um Deus justo e fiel. Uau! E simplesmente começa-se, à medida que eles vão entrando na terra prometida, são divididas 12 tribos, cada um toma parte de um governo, de um lugar, e simplesmente começa a estabelecer o período dos juízes, onde homens eram levantados, homens retos e justos diante de Deus eram levantados para julgar a congregação. Isso já começou no deserto. E, a saber, um dos últimos juízes foi Samuel, um homem justo, reto e fiel. E por que eu estou entrando todo nesse contexto, querido? Para que você entenda que muitas vezes a gente está trocando a presença do Espírito Santo por outros governos. Ele é o nosso governador, ele é aquele que rege a nossa vida.
Aquele povo, depois de ter visto milagres, proezas, e eu tenho notado isso no meu espírito, que o povo cristão tem visto, tem provado e visto que o Senhor é bom, tem desfrutado das proezas de Deus, mas por hora tem trocado Deus, colocado outros reis acima do Espírito Santo. E que reis são esses, Diego? O dinheiro, a Netflix, o YouTube. Todas as vezes que a gente menospreza a presença do Espírito Santo, a gente está dando lugar ao governo de outras coisas, ao lugar do governo do Espírito. Porque todas as vezes que a gente se enche de coisas vãs e fúteis, a gente começa a se alimentar, a gente começa a andar conforme aquilo está nos conduzindo. Não me diga que não é assim, porque é assim. Para um homem entrar em uma creche e assassinar 4 crianças com um machado por causa de um jogo, não venha me dizer que esse homem está sendo governado pelas coisas de Deus, mas sim pelas coisas do diabo. E onde é que eu quero chegar com isso? Que a gente tem que tomar cuidado, porque por mais atrocidade que possa ser, nenhum homem entrar em uma creche e atacar, ele estava sendo governado por algo, por uma influência. E muitas vezes as redes sociais, as mídias, o que quer que seja, tem governado as nossas vidas. E sabe por que eu estou dizendo isso? Porque mesmo depois de 400 anos de escravidão, sendo liberto com mão forte, vendo proezas, milagres e maravilhas, e muitas vezes eu dizia para Deus: Senhor, por que o Senhor não faz as mesmas maravilhas que fazia na velha aliança? Se ninguém desejou isso, pode atirar a primeira pedra. Quem nunca conheceu a Deus ao ponto de dizer: Senhor, eu queria ver o mar se abrir, eu queria andar sobre as águas, eu queria entrar na cova dos leões, como Daniel fez, e ver a tua mão forte. E sabe que Deus tem feito proezas no nosso meio, de outras formas, de formas diferentes, porque Deus ele não trabalha com fórmula de bolo, com receita. Mas sabe, queridos, engraçado, Edirânia, que diante de tantos milagres, de tantas maravilhas, o povo começa a olhar para os outros reinos, e ele chega para Samuel e diz: nós queremos que seja levantado um rei. E sabe, queridos, Samuel ele fica contrito no coração dele, e ele começa a questionar Deus, e Deus fala: Samuel, não foi a vocês não foi a você que eles rejeitaram, foi a mim. Porque era eu quem deveria estar governando esse povo. Eu queria ser o Deus dele, o pai, o governador, aqueles que iriam conduzir eles. Deus já vinha fazendo isso. E simplesmente eles optam a escolher um rei, um homem falho, né? Um homem com limitações, e eles simplesmente abandonam Deus, porque eles fitaram os olhos em outros governos, em outras situações. E muitas vezes a gente tem tudo que a gente precisa, mas quantas vezes eu ouvi da boca do crente: ah, mas a fulano não é nem cristão e está prosperando. Sabe o que é isso? É falta de consciência de que você já é próspero. A gente serve a um Deus vivo, um Deus real, um Deus maravilhoso, que entregou a própria vida. Se não se cumprisse mais nada do que está escrito na palavra, apenas a salvação, nós já deveríamos chegar aqui, cantar, pular e nos alegrarmos. Somente a salvação. Esses dias eu mandei uma mensagem para o pastor do Instagram, uma reflexão, e a mulher fazia a seguinte pergunta: se eu te desse 1 milhão amanhã, para você, se eu te desse 1 milhão amanhã, qual seria a sua reação amanhã? Se eu chegasse para você e você tivesse convicto: eu vou te dar 1 milhão amanhã, sua reação seria se alegrar, pular de júbilo, cantar, meu Deus do céu, você ia se enlouquecer. Aí se eu dissesse: mas amanhã mesmo também eu vou tirar a sua vida, depois que eu te der 1 milhão, eu tiro a sua vida, você ia dizer que não queria 1 milhão. Sabe por quê? Porque a sua vida é muito mais importante do que 1 milhão. E por que todos os dias, quando a gente se acorda, a gente não se acorda com a mesma alegria como se tivesse ganho 1 milhão? Se a vida é mais importante do que 1 milhão. Uau, que reflexão top! Às vezes a gente está colocando ênfase nas coisas erradas. Às vezes a gente está colocando ênfase nas coisas desse mundo. O próprio Cristo falou: não ajuntai tesouros terrenos, onde a traça e a ferrugem corrói. Sabe, queridos, a gente tem que ter um equilíbrio na teologia da prosperidade. E olha que a gente bate em prosperidade aqui, e eu vou falar sobre prosperidade. Mas a prosperidade, ela tem propósito. Ela não é uma prosperidade vã, simplesmente: ah, eu quero ganhar 1 milhão. Beleza, glória a Deus, o que é que você vai fazer com esse 1 milhão? Ah, fulano mudou o coração porque ganhou 1 milhão. Não. O coração dele já era mudado. O coração dele já era
pervertido, já era torto. Não foi o dinheiro que fez ele corromper o coração. O dinheiro só evidenciou quem realmente ele era. Um cargo não vai me tornar adúltero, não vai me tornar soberbo. O cargo pode até revelar, olha, pastor Diego é soberbo. Agora é pastor, está soberbo, não fala mais com as ovelhas. Se eu já falava agora antes, eu quero falar mais ainda com o povo. É quando você conhece a Cristo, você fala para si mesmo o tempo todo, que eu diminua e que Ele cresça. Que eu diminua e que Ele cresça. Não se trata de meu ministério, minha pregação, minha unção. Não, nada a ver. Terça-feira eu recebi a palavra, na segunda-feira à noite o pastor me ligou e falou, meu filho, mandou mensagem, você pode ministrar? Eu falei, amém, meu pastor, posso sim. E na minha total dependência do Espírito eu falei, uau, eu tenho um bom tempo para preparar a minha ministração. E na terça-feira mesmo, eu indo para o trabalho, eu cheguei para o Espírito Santo e falei, Senhor, o que é que o Senhor quer falar? Afinal de contas é domingo pascal, né, domingo de Páscoa, mas o pastor já ministrou sobre a Páscoa. E o Espírito Santo foi nítido e claro quando ele falou da total dependência dele, porque o propósito da Páscoa é que a gente ande na total dependência do Espírito, porque senão o sacrifício dele foi vão. Se eu não ando na dependência perfeita do Espírito, andando conforme o Espírito quer que eu faça, me negando-se a si mesmo, de que adianta todo o sacrifício de Cristo? Muitos dizem, Cristo já pagou o sacrifício. Não, querido, não tem nenhum sacrifício mais para o cristão. E a renúncia, aquele que quiser vir após mim, tome a tua cruz e segue-me. Esse é evangelho que diz que é só conforto, alegria, glória e pulo e mais. Não, querido. Existem lutas, continuam as mesmas coisas, mas há uma diferença. O Senhor estará contigo todos os dias. Veja que negócio top. Eu entendi que todo o Velho Testamento tipifica Cristo, mostra, aponta para Cristo, aponta um pouco para a igreja também. Marquinhos, você sabe por que Enoque foi arrebatado? A Bíblia diz, Enoque ele foi arrebatado porque ele andou com Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, aqui está cheio de Enoques. Quando você aceitou Jesus no seu coração, o Espírito passou a habitar dentro de você. Você sabe por que você vai ser arrebatado? É porque você anda com Deus. Entenda que na velha aliança existia uma arca da aliança, onde a presença de Deus estava dentro daquela arca. Uau! E aonde a arca ia, a presença de Deus ia. Existiam guerras e batalhas que a arca ia adiante dele. Os levitas iam tocando louvores a Deus. E aquele povo era confundido e eles começavam a guerrear entre eles. O povo só ia colher os despojos. Mas por quê? Por causa da presença. Por causa da presença. E hoje a gente tem essa presença dentro de nós. E a gente não entende que nós somos Enoques aqui nessa terra, andando com Deus. Foi por isso que ele foi arrebatado, porque Enoque andou com Deus em um período de trevas, em um período onde existia maldade. Não é diferente de hoje. A gente está vivendo períodos dos dias maus. Mas deixa eu te dizer uma coisa, você está andando com Deus. Você é selado com o Espírito Santo. E estava eu indo para o meu trabalho, chovia bastante. E sabe que viver na dependência de Deus às vezes é loucura. Às vezes não, quase sempre é loucura você viver na dependência de Deus. Porque muitas vezes você vai receber comandos que ao seu entender é loucura. E simplesmente eu perguntei, Espírito Santo, é para ministrar sobre o quê? E nessa determinada ocasião estava chovendo bastante, eu estava no meu carro dirigindo. E sabe aquela situação que você simplesmente para e entra em êxtase, como se você estivesse ali naquele lugar e simplesmente tudo para ao seu redor. O sinal estava fechado, a chuva caindo, não estava com o limpador ligado, e eu vi aquela água escorrendo pelo vidro, e eu ouvi audivelmente o Espírito Santo falando, fale sobre chuva. Sabe que eu comecei a rir, Gigi, porque eu falei, mas Senhor, eu vou ministrar sobre chuva? E eu comecei a rir comigo mesmo, eu falei, mas eu vou ministrar sobre, deixa eu ministrar sobre fé, sobre prosperidade, sobre arrependimento, sobre arrebatamento, sobre chuva. E aí o Senhor me trouxe na hora a nota, chuva, aceródia e temporã. O que para muitos pode parecer algo assim, peraí, o que é isso, pastor Diego? Chuva temporã e chuva aceródia. Talvez no contexto da gente hoje não tenha significado nenhum, mas sabe que tem um significado muito forte? Até o próprio Joel, ele profetiza, assemelhando a chuva temporã e aceródia ao derramamento do Espírito em Atos capítulo 2. Vamos adiante.
Ao mesmo tempo que eu comecei a rir, comecei a perguntar ao Espírito Santo: Senhor, tem certeza que o Senhor quer que eu fale sobre chuva? Me veio 3 palavras. O Espírito Santo falou bem assim: filho, lembre das 3 últimas viradas de ano que a Igreja Verbo da Vida Lamarão teve, dos temas. E me veio na hora, sem nem buscar muito da minha memória: firmeza, intensidade e colheita abundante. E o Espírito Santo começou a ministrar. Entenda, querido, as coisas de Deus não são aleatórias, não são assim, hoje vai ser assim, amanhã vai ser assim. Não, existe um construir de Deus até chegar a determinado ponto. Entenda que Joel, um profeta do Velho Testamento, já profetizava acerca da chuva seródia temporã, falando justamente do derramamento do Espírito. E não só do primeiro derramamento do Espírito, porque a chuva temporã, ela fala da chuva que vem a primeira colheita, mas a chuva seródia, ela fala de para semeadura, e a chuva seródia, ela fala da colheita. E a Bíblia profetiza sobre um avivamento no final dos tempos, Gigi, aonde o próprio Cristo, assentado em uma nuvem, passará a foice, ceifando, colhendo todos os frutos. Essa é a segunda chuva. É a chuva do Espírito que vai vir sobre a igreja, onde nós vamos provar de coisas que a gente não provou ainda. Aleluia, mas vamos passo a passo. Eu já dei muito nuggets aqui. E na hora que o Espírito Santo bradou ao meu coração firmeza, intensidade e colheita abundante, eu entendi que eu não podia colher de forma abundante se antes eu não tivesse intensidade. Sabe que para um agricultor, talvez isso seja loucura para muita gente que nunca tenha visto plantio, colheita, nem nada do tipo, mas é algo simples. Quem aqui já plantou um feijãozinho na época do colégio? Todo mundo, eu acredito que já plantou aquele velho feijãozinho, né? E nasce aquelas, uns crescem mais que o outro, outros menos, uns não vingam e por aí vai. Mas o processo é exatamente esse. E o Espírito Santo falava comigo: filho, para que se haja uma colheita abundante tem que haver intensidade. Porque no processo de plantio, para um semeador, para um agricultor, ele colher, basta ele plantar. Basta ele plantar. Mas para que se haja uma colheita abundante, tem que haver intensidade. E para que se haja intensidade, tem que haver firmeza. Uma pessoa dobre, uma pessoa que tem duplo sentido, que não é firme nas coisas, que não é constante, ela nunca vai conseguir ser intensa. Uau! Quantas pessoas de 2019 para cá chegaram e saíram da nossa igreja? Glória a Deus por aquelas que foram para outras denominações e estão firmadas. Mas eu estou falando daquelas que simplesmente durante a pandemia largaram mão e foram. Sabe-se lá Deus para onde? Então entenda, querido, Deus ele vai construindo coisas, processos, etapas que a gente tem que viver, amadurecimentos. Muitas pessoas olham, batem nas minhas costas: pastor Diego, agora pastor Diego. Querido, ninguém sabe da minha trajetória. Ninguém sabe do como eu tive que guardar o coração, pastor Wagner. Ninguém sabe do quanto a gente muitas vezes tem que guardar o coração, se submeter, chorar, crer, ter fé, avançar, ouvir palavras de correções e dizer: eis-me aqui, continua firme. Pastor já disse de púlpito aqui, eu estou falando que ele já disse de púlpito. Já teve situação de pastor chegar e me chamar na chincha, no WhatsApp ali e tal, e no outro dia eu estar aqui sorrindo e olhando com amor para ele, porque eu tenho ele como um pai. Se eu não olhar para ele como uma figura de um pai, meu querido, eu vou ser um bode e não uma ovelha. Porque eu digo uma coisa para vocês: eu posso ser o mais ríspido e o mais duro possível com os meus filhos. Em coisas de instante, eles chegam para mim e dizem: papai, eu te amo. E não é com falsidade, é com verdade. Mas por quê? Porque eles têm consciência de que eu sou o pai dele. Se até hoje não gerou consciência no seu coração, eu profetizo que vai gerar consciência de que nós temos um pai. E não é qualquer pai. Eu ouso dizer, não é porque eu estou aqui em cima, porque muito antes, quando eu vim para cá, o Espírito Santo já me falava: eu vos dei homens segundo o meu coração, pastores segundo o meu coração. São falhos, queridos, como eu sou falho. Não busque perfeição em mim, busque em Cristo. Se você olhar para mim, você vai cair. Se você olhar para mim e tentar focar o seu cristianismo em mim, você vai cair. Porque por hora eu posso te dizer sim uma vida inteira, mas vai chegar um momento que eu posso olhar para você e dizer não. E talvez esse não vai te machucar, como já machucou muita gente.
As pessoas estão muito acostumadas, sim, 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 sim. Quando você diz não, oxe, você não é cristão? Eu tenho exemplo disso dentro de minha casa. Minha mãe pegou uns papagaios para criar, porque o Ibama tinha ido na casa de um tio meu, botou os papagaios lá dentro de casa, foi para o mosqueiro e disse, tome conta. Eu falei, não tomo. Eu podia tomar, mas se eu fizesse uma vez, viraria um vício. Todas as vezes eu tinha que tomar conta. E eu disse, não tomo. E toda hora ela passa na minha cara, mas você não é cristão? Eu não quero esse tipo de cristianismo. Eu falei, quem foi que disse que ser cristão tem que dizer sim a tudo? Você tem que se posicionar, queridos. Você tem que parar de estar dizendo sim para tudo. Sim para todas as pessoas, achando que ser bom é ser cristão. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se posicione para que as bênçãos de Deus possam te alcançar. Uma pessoa que não tem firmeza, uma pessoa que não tem constância, ela não vai desfrutar das colheitas abundantes. Uma pessoa que não tem intensidade, ela pode até colher, mas ela não vai colher de forma abundante. Aleluia. Segunda Coríntios 9, 6, 10, para não ficar somente nas minhas palavras, apesar de eu já ter falado vários textos bíblicos aqui. Mas 2 Coríntios 9, 6, 10. O processo de semeadura, querido, ele acontece debaixo da terra, longe dos nossos olhos. É a maior prova de fé, Gigi. Colher de forma abundante é fé pura. Porque você planta de forma intensa, sem esperar aquela colheita, mas crendo que já colheu ali. E aí isso é fé, se alegrando. Por isso que a música diz, minha boca se encheu de júbilo, minha boca se encheu de riso. Pela fé. Aí pela fé você faz o quê? Sem vontade de rir. Às vezes eu brinco com minha esposa, ela está chateada com alguma coisa, isso é natural. Quem aqui nunca se chateou que atira a primeira pedra, eu olho para a cara dela e começo a pirraçar ela. Eu começo brincando. Hoje ela estava chateada e eu com os meninos atrás, a gente ia fazer um churrasco em casa e eu disse, a gente vai fazer um churras. Bem assim, né? Perturbando, a gente vai fazer um churras. Aí o menino, papai, a gente vai fazer um churras. Eu, papai, um churras. Aí eu fiz questão para tesar ela. Falei, mamãe, a gente vai fazer o quê? Aí ela olhava para mim, eu não vou falar isso. Eu falei, você vai falar, a gente vai fazer um churras. Aí eu brinquei dentro do carro. Atenção, senhores locutores, estamos aqui dentro do carro com a Nayana e ela vai falar o que nós vamos fazer hoje de tarde. Vamos fazer o quê? Aí ela começava a rir. Aquele modo triste, chateado, foi sendo quebrado. E ela começava a rir até que ela falou. Eu não aguentei, eu me papoquei na risada dentro do carro. Lembra do milhão? Lembra da vida de hoje? A vida é mais importante do que qualquer milhão. Quando você vive de forma excelente, exemplar, as coisas são atraídas para você. Não é lei da atração, não, é lei da semeadura. Aleluia. Em 2 Coríntios 9, 6, 10 diz assim, lembrem disso. Quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Que cada um dê uma oferta conforme resolveu no seu coração. Não com tristeza nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus pode dar muito do que vocês precisam para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam e ainda mais do que necessário para fazer todo tipo de boas obras. Então veja qual é a alegria de Deus, é que Ele te dê de forma abundante para que você possa fazer muitas boas obras. Continuamos. Como dizem as escrituras sagradas, Ele dá generosamente aos pobres, a sua bondade dura para sempre. E Deus que dá semente para o que semeia e pão para o que come, também dará a vós todas as sementes que vocês precisam. Todas as sementes que vocês precisam. Qual é o tipo de semente que você está precisando plantar? Pede a Deus. Pede a Deus. E Deus que dá a semente para semear e o pão para comer, também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Ele fará com que elas cresçam e deem grande colheita com resultado da generosidade de vocês. Ou seja, o resultado é a generosidade. À medida que a gente começa a receber uma grande colheita, a gente passa a ser generoso. À medida que a gente passa a ser generoso, é um ciclo. As coisas de Deus começam a transbordar na vida da gente, É isso que Deus quer fazer com a gente. Aí eu me pergunto, por que algumas pessoas não têm transbordado? Algumas pessoas até têm sido supridas. E sabe que por um bom tempo eu vivi suprido diante de Deus. Não me faltou comida, não me faltou pão. Mas muitas vezes eu precisei crer que alguém me desse um pão. Que alguém me desse uma feira. Até chegar um momento de eu entender que eu estava andando de forma errada. Eu falei, Deus, esse não é a sua palavra.
Isso não condiz com a tua palavra, porque a tua palavra diz: ei, darás e não tomarás emprestado. Eu entendo que existe um tempo de maturidade, de maturação. Existe um tempo onde você planta e tem que aguardar a semente brotar, germinar e vir a dar o seu fruto, para que você pegue aquele fruto. Parte é pão, parte é nova semente. Parte daquela semente é abundância, então eu vou repartir. E Deus multiplicará a minha sementeira. Aleluia. Aleluia. Perceba que todo o processo de semeadura é feito pelo homem. Ele planta, trabalha a terra, no tempo certo ele colhe. Porém, existem partes nesse processo que não vem do homem, sim de Deus. E aqui é o que a gente vai ver agora. Joel 2, 23 ao 24 é um texto onde eu quero entrar. Isso tudo foi a introdução, agora entra no texto verdadeiro. Brincadeira, eu tenho tempo, tenho prazo. Joel 2, 23 ao 24. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a seródia, e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e azeite. Entenda, querido, que aqui existe um contexto natural. Porque se trouxermos as realidades de hoje, você irá facilmente me contradizer. Você vai dizer: mas Diego, pastor Diego, os plantios hoje são tudo com irrigação automatizada. Você aperta um botãozinho lá, um botãozinho dentro da sua casa, e irriga milharais de quilômetros e quilômetros. Mas entenda, querida, aqui está falando de um contexto onde não existia automatização, não existia irrigação, era a chuva. O povo ele dependia totalmente que chovesse. E aqui está falando de um contexto onde se fala do Oriente Médio, onde as chuvas eram escassas. E há uma promessa de Deus aqui relacionada à chuva temporã e à chuva seródia, justamente porque a chuva temporã, ela vinha para preparar a terra. Quando você lançava a semente, chovia. Era meados de outono, então você lançava a semente e vinha a chuva temporã. E mais adiante, na primavera, vinha a chuva seródia, que era quando já estavam prontos os frutos, prontos para ser colhido. E aí vinha a chuva seródia, justamente para que haja a colheita. Se uma dessas chuvas faltasse, havia problema na plantação. E é sobre isso que eu quero falar, uma total dependência de Deus. Quando o agricultor ele lança a semente, ele lança crendo e confiando que haveria de vir a chuva temporã, e ele também lança crendo que mais na frente veria a chuva seródia. E como eu falei, eu vou mostrar aqui na palavra que isso aqui, ele faz uma analogia no livro de Joel, justamente mostrando sobre o derramar do Espírito, um derramar inicial que já aconteceu em Pentecostes, que hoje nós desfrutamos desse derramar, nós somos frutos desse primeiro derramar, que é a chuva temporã, ou seja, regou toda a terra. Aí vamos para frente. Em Joel 2,28 ele diz assim: há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visão. Aleluia! Aí ele chega aqui, ó, em Atos 2, 1 ao 4, ele diz: e ao completar-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando muito forte. E esse som se tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo, e possuiu um sobre cada um deles, e pousou uma sobre cada um deles. Todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas de acordo com o poder que o próprio Espírito lhe concedia que falassem. Aqui se inicia a igreja primitiva, de forma instantânea, após Pedro pregar a palavra. Nada mais, nada menos do que aproximadamente 3.000 pessoas se convertem ao cristianismo. Preste atenção, querido. Aqui foi feito o primeiro derramamento. A chuva temporã caiu sobre a terra. E o Espírito desce sobre a igreja. Aqui começa a se instalar a igreja primitiva. Pedro sai, o povo pensa que eles estão embriagados, e eles simplesmente começam a pregar com eloquência.
Eles começam a pregar com ousadia, com intrepidez. E nessa pregação, onde estava havendo a festa de Pentecostes, haviam judeus de todas as regiões espalhados. Eles tinham ido para lá para comemorar a festa de Pentecostes. E simplesmente, mais de 3.000 almas, se convertem. Aproximadamente 10 vezes mais do que tem nessa sala aqui. A gente deve ter aproximadamente umas 300 pessoas, vamos supor. 10 vezes mais. Uma pregação. 3.000 almas é acrescentada. Mais na frente, novamente, Pedro prega, mais 5.000 almas. E não parou. Nós somos frutos dessa chuva temporã. Mas o porquê, pastor Diego, que eu tenho que viver nessa total dependência de Deus? Entenda, querido, porque está previsto uma chuva seródia. Essa chuva, meu querido, eu já sinto o cheiro de chuva. Eu já sinto o cheiro de chuva. E por hora a igreja meio que tem esquecido, que Jesus vai voltar. A igreja, ela tem meio que adormecido e esquecido que Jesus está voltando. E quanto mais eu vejo maldades acontecendo nesse mundo, porque está escrito no final dos tempos, o amor de muitos esfriaria. Mas eu creio que Jesus está voltando, que está prestes essa chuva seródia a cair sobre a terra. E um novo derramado do Espírito, onde haverá avivamentos, onde coxos, mancos, cadeirantes, oh, aleluia! Como diz aquele louvor, faz outra vez como na primeira vez. Derrama, Senhor, de forma extravagante o teu Espírito. Ele já habita em nós, querido, mas haverá uma comoção da igreja, um posicionamento, onde a gente vai chamar a existência através da nossa consciência de que somos plenos em Deus. E dizer, ei, eu não me conformo mais, eu quero ser mais firme, eu quero ser mais intenso, porque há uma colheita abundante. E eu não estou aqui falando de dinheiro, mas eu estou falando de almas. Aleluia! Aleluia! Uma colheita abundante de almas, aonde o próprio Cristo estará sentado sobre a nuvem, porque na segunda vinda de Cristo ele não descerá, ele ficará sobre uma nuvem, passará a foice, ceifando, arrebatando os seus filhos, retirando, assim como ele fez com Enoque, simplesmente porque andou com Deus. Aleluia! Aleluia! Simplesmente porque andou com Deus. Olhe para o seu vizinho e diga bem assim, ei, o Espírito Santo está dentro de você. Você anda com Deus. Você anda com Deus. Meu querido, você tem que acordar não com um pensamento de 1 milhão, mas com um pensamento contrário daquela, como é que eu posso dizer, daquela reflexão, digamos assim, entendendo que mais precioso do que 1 milhão você tem a vida. E justamente por ter a vida, você vai dizer, Senhor, não é o 1 milhão mais importante do que a minha vida, mas a minha vida é mais importante do que 1 milhão. E você começa a trazer à existência tudo aquilo que Deus já fez por você até hoje. Comece a trazer à existência, comece a pôr diante dos seus olhos e comece a render graças. Não existe nada na face da terra que mova mais um coração de um pai do que gratidão. Meus filhos podem fazer o que for, eu vou rir, pode brincar, preservar. Mas quando um filho meu chega para mim e fala, papai, muito obrigado. Você é o meu... Hoje eu estava dormindo, botando eles para dormir de tarde. João Pedro desceu da cama dele, eu falei, papai, venha ficar aqui comigo. Mateus já tinha dormido, a mãe é mais brava para essas coisas, ela não deixa não. Aí o papai, venha. Ela estava lá na sala estudando, aí ele veio numa empolgação. Gente, para criança isso é tudo, dormir na cama do papai. Ele me abraçou e falou, papai, você é o melhor pai do mundo. Isso não tem preço, isso quebra o coração de qualquer homem bruto, duro, grosso, quebra, despedaça o coração. E eu abracei ele, dei um beijo, eu olhei para ele e falei, você é minha vida. E ele ficou ali deitadinho comigo, ouvindo música. Sabe, queridos, gratidão move céus e terras. Deus move montanhas para poder fazer você avançar, para fazer você prosperar. Agora, murmuração, meu Deus do céu, vai atrair sobre você condenação. Ah, pastor Diego, isso é palavra de maldição. Não, queridos. Olha o povo quando estava no Egito, no deserto. Eles murmuraram. E por que murmuraram? E não foi uma vez só, foram várias. E Deus tentando contender com aquele povo. Gente, não é assim, é assado. E o povo murmurando. Deus lança uma sentença. Por causa da murmuração de vocês, nenhum dessa geração entrará na terra prometida. Aleluia. Aleluia.
Ora, aquele que dá semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais, para toda a benéficia, a qual faz para nós, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Esse é o propósito, querido, de ser abençoado, para que através das nossas vidas as pessoas deem graças a Deus. Não para que eu me sinta, hoje eu abençoei uma pessoa. Se você for estudar um pouco dos evangelhos, meu amigo, é só lapada em cima de gente soberba. A Bíblia diz que Deus rejeita o soberbo, mas concede graça aos humildes. A Bíblia diz aí, quando a sua mão direita der, que a sua mão esquerda não saiba o que a tua mão direita está fazendo. É exatamente o que o pastor Wagner ministrou aqui no Dízimos e Ofertas. Não faça tentando se vangloriar, porque se assim o for, o seu galardão você já recebeu, meu querido. Você não vai poder esperar mais nada de Deus. Faça com alegria, faça de trás dos bastidores, assim como Davi, que por detrás das malhadas, ele cuidava com excelência do rebanho do pai, e foi exaltado sobremaneira, um homem que não tinha probabilidade nenhuma. Eu só olho para você e quero chamar de pastor. Esse aí, meu irmão. Professor. Aleluia. Assim como Davi, que não tinha probabilidade nenhuma de ser chamado rei, Deus vai na casa dele, manda o profeta Samuel na casa dele, e todos os irmãos deles, eu não estou falando de um, de dois, de três, não, falando de todos, foram rejeitados diante de Deus. Não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. Mas por quê, pastor Diego? Soberba, altivez, arrogância, prepotência. É muito lindo quando as pessoas veem você em cima de um púlpito ministrando, avançando na carreira ministerial, mas ninguém sabe por trás dos bastidores. É muito lindo quando as pessoas veem um jantar, um banquete. Quantas vezes você fez banquetes de jantares para os pastores? Mas quantos incircuncisos olharam para você e dizem: vixe, que comida que está ruim hoje, né? Ninguém vê. O povo só vê a glória, porque Dirane anda com os pastores, vive do lado dos pastores. É muito lindo quando as pessoas veem pastor Ivone e Margarete andando o tempo todo, constantemente, com o pastor Fábio e Ivone, mas ninguém sabe por trás dos bastidores. Eu viajei com eles, eu olhei para minha esposa e falei: eu não vou fazer o que Margarete e Ivone faz. É a estação deles, é o momento deles. Deus escolheu as pessoas certas. Eu não vou calçar um sapato que não cabe no meu pé para agradar homens ou o que quer que seja. Para isso que Deus dividiu o corpo de Cristo. Eu não sei nem porque eu estou falando isso, não está na ministração, mas Deus está falando. Eu não vou calçar um sapato que não me caiba. Eu vou aguardar o tempo necessário. Se aquele sapato for meu querido, faça chuva, faça sol, passe tempo, uma hora ou outra você vai calçar o seu sapato. Davi, mesmo depois de ter sido ungido rei, ele foi perseguido pelo próprio Saul, sem motivo algum, porque Saul, existia um espírito que atormentava ele e queria ceifar a vida de Davi. E em duas situações Davi teve a oportunidade de tocar nele, de matá-lo, e Davi corta um pedacinho da orla da roupa dele, e mesmo cortando um pedacinho, Davi se entristece por dentro, porque tocou na orla do ungido do Senhor. Deus havia entregado assim, estava ali, pronto, mate, e você assumirá. E Davi falou: não toqueis no ungidos de Deus, porque está escrito. Quando você pegar essa palavra, meu querido, e entender que o que está escrito ali é vida, é salvação, e vierem situações para te parar, vierem situações, está escrito. Jesus teve fome, 40 dias jejuando. Se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pães. Está escrito: nem só de pão viverá o homem. Satanás muitas vezes ele é ardiloso, ele pega situações para tentar, a gente chama de espírito de Jezabel, que é espírito de divisão, espírito de contenda, que muitas vezes se levanta nas igrejas para colocar ciúmes e invejas entre um departamento e outro, entre um líder e outro, às vezes até mesmo dentro do próprio departamento, dois líderes ali, um líder e um vice-líder, colocar ciúmes, coisas bobas que se levantam para destruir, para dividir. Quando você perceber esses tipos de sentimento, meu querido, o que é que a Bíblia manda fazer? A Bíblia diz assim: ei, querido, ore pelo seu inimigo e ame os que vos perseguem.
Aleluia. É o contrário. Ame os seus inimigos e ore por aqueles que vos perseguem. Se a Bíblia manda a gente fazer isso com os inimigos e aqueles que nos perseguem, o que eu devo fazer por uma pessoa que está ali ao meu lado, ou acima de mim, ou abaixo de mim? Aleluia. Aleluia. Eu tenho 5 minutos. Deus é bom e o tempo voa. Aleluia. Aí João, no capítulo 16, do versículo 24, diz assim: até agora vocês não me pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Meu querido, aqui quem está falando é o próprio Cristo. Aqui tem um contexto onde ele estava justamente falando da ida dele, que ele iria para o Pai. E ele diz: até o momento vocês não têm me pedido nada. Perceba o que é que Deus diz: uma peça para que a sua alegria seja completa. E eu entendo e eu sei porque sei que tem pessoas no meio do povo de Deus que estão tristes, porque estão esperando, sei lá o que ainda não pediram. E Deus está dizendo para você: peça para que a sua alegria seja completa. Ao invés de você ficar olhando para a vida do seu irmão: ah, pastor Diego foi levantado como pastor e eu ainda estou aqui. Sabe, irmã, como Davi, eu era uma improvável. Eu era improvável, eu me sentia improvável. As pessoas ainda olham para mim todo riscado, todo tatuado, e como Cássia falou: ei, não olhe para ele por conta da casca que tem fora, tatuagem, isso, aquilo, outro. Deus sabe do coração de cada um. Deus sabe de quantas vezes eu tive que guardar o meu coração e dizer: pai, eu estou aqui, não é por homens, é pelo teu reino, eu me submeto, eu amo o meu pastor, e por aí vai. E no tempo certo as coisas acontecem. A gente está vivendo uma geração onde as pessoas querem pular etapas para chegar logo num determinado ponto. Pular etapas, isso não é bom, isso não é saudável. Viva os processos, isso te fortalece, isso te deixa firme. Eu tenho vida para falar de várias áreas ministeriais, porque eu passei por elas. Eu passei por elas, não vou dizer que eu tenho vida para falar de muitas, de todas, não tenho. Para isso que existe um corpo de Cristo. A uns foi dado o dom disso, outros disso. Cada um vai ter vida em uma área. É por isso que eu preciso de você, você precisa de mim. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Quem muito é dado, muito é cobrado. A quem muito é dado, que muito sirva. Pare de achar que púlpito, que chamado é para você levantar o canudo e dizer: para conseguir, quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vão se arrepender. Meu Deus. Meu querido, isso aqui é responsabilidade acima de tudo. Aleluia. Peça para que a vossa alegria seja completa. Mateus 18 ao 19. Mateus capítulo 18, versículo 18 ao 19. Em verdade vos digo, eu não estou aguardando vocês porque meu tempo já está no limite. Então vamos lá, e eu já estou finalizando. Em verdade vos digo que tudo que ligar na terra será ligado nos céus, e tudo que desligar na terra será desligado nos céus. Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Amém. E aqui vai um recado para os casais. Talvez você não tenha conquistado coisas que vocês almejam, porque está havendo divergência dentro da própria casa de vocês. Está aqui o segredo, está aqui, como alguns coachings falam, né? Está aqui a chave. Essa é a chave para a sua prosperidade financeira. Ei, querido, eles tiram princípios da palavra e o povo vai à loucura. E às vezes nós crentes temos a palavra e não compreendemos, porque não meditamos. O que ligar na terra é ligado no céu. Se você, Vanvan e Clédia, concordarem no que quer que seja, será ligado na terra, será ligado no céu. O que vocês desligarem, será desligado. Existe um princípio aqui, querido, estabelecido por Deus. Enquanto você, marido, e você, esposa, não pegar na mão do seu marido, não pegar na mão da sua esposa e dizer: pai, nós estamos aqui em concordância um com o outro, pegar na mão
Para de arrogância, orgulho, né? Mas eu gosto de orar sozinho. Então continue. Se até hoje está dando certo, continue. Se não está dando certo, pega essa hashtag dica, pega essa chave do coach, pegue na mão da sua mulher, pegue na mão do seu esposo e ore com ele. Ah, se você não tem esposo, pegue na mão do seu filho, pegue na mão do seu pastor. Pastor, concorde aqui comigo, ore aqui por mim nisso. Pai, eu declaro portas de emprego abertas. O que é que você tem precisado? Peça para que a sua alegria seja completa. Eu não estou pregando aqui um desequilíbrio não, uma teologia de prosperidade é onde você quer pedir iate, carro, luxo, mansão, prédios e por aí vai. Se for para fazer a obra de Deus, glória a Deus. Mas peça para que a sua alegria seja completa. O mal da humanidade é calar a boca. Já acabou? Eu sei. Como o pastor Fábio fala, né? Está roubando meu ministério. Essa mulher é uma bênção de Deus na minha vida. Eu só tenho a agradecer por ela. Ela é o meu equilíbrio. A gente é a água e o vinho, mas a gente se mistura. Amém? Ela é a tampa da minha panela, a tampa da minha frigideira. E realmente é, queridos. Deus uniu assim. Oi? Ah, pronto aí. Wagner não está aqui ainda, eu vou continuar. Ele vai dirigir o culto. Não, gente, eu já acabei praticamente. Mas entenda, querido, o que você concordar, será concordado. Deus está assim, é desejoso para te abençoar. Para de orgulho, para de arrogância. Pega na mão da sua esposa, pega na mão do varão, da varoa. Quando namorava era um grude que só Deus sabe. Agora que casou, é a esposa atrás e o cara na frente. Aí para orar, para conquistar as coisas para dentro de casa, não quer parar um minuto, pegar na mão e orar. Isso é palavra de conhecimento, viu? Deus revela. Deus revela. Pega na mão do seu irmão. Se você não é casado, é jovem, tem irmão dentro de casa. Minha irmã, vamos orar por isso aqui. Eu quero passar numa faculdade. Vamos orar, tal. Orou, amém, consagrou. Mas faça por onde? Porque assim como eu ministrei que Deus dá a semente para o que semeia, Deus dá a chuva temporã e a seródia, ou seja, as duas chuvas, e Deus ainda multiplica a sementeira. Mas existe uma ação que é nossa. Eu que tenho que pegar a minha enxadazinha, cavar a terra e colocar a semente. Eu que tenho que por hora ir lá e adubar a terra. Eu que tenho que por hora ir lá e podar as minhas arvorezinhas. Eu que tenho que por hora voltar e continuar semeando, porque não se trata só de semear uma vez. É intensidade, Gigi. Intensidade. Aleluia. Faça isso. E veja o agir de Deus na sua vida. Às vezes a gente quer provar de coisas maravilhosas em Deus e não está disposto, às vezes, a... o pastor Diego falou aquilo, eu vou fazer. Eu estou precisando disso na minha vida. Ah, pastor, mas eu não tenho ninguém. Me ligue para a Nai. Se você não tem ninguém, querido, cuidado, você pode estar andando dentro da igreja como bode e não como ovelha. Se você olha hoje dentro aqui da igreja e diz, poxa, eu não tenho ninguém, cuidado, isso é perigoso. Se você chegou em um ponto, a gente está dentro de uma igreja com mais de 400 membros, e você dizer que não tem ninguém para conversar, para compartilhar os seus sonhos, os seus desejos, cuidado. Você é um forte candidato a ser bode e não ovelha. Os entendedores entenderão, foi uma ministração que eu trouxe um dia desse. O bode ele anda desgarrado, a ovelha anda em rebanho. Pastor Wagner.